Paz do Senhor, queridos, bom dia. Estamos aqui para trazer mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Essa foi tratada no domingo, nesse último domingo que tivemos, dia 12. E nós estamos falando a respeito da lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões. Muito interessante essa aula, para que nós possamos refletir a respeito de como nós temos andado, Esse é um assunto, nós vamos falar sobre julgamento aqui, e é um assunto muito tratado, É um assunto que nós vemos as pessoas falando muito, Não julgue, não julgue, não julgue, sempre falando a respeito do cristão, E mesmo aqueles que não conhecem a palavra acabam usando os textos que nós vamos falar hoje. Então o textuário dessa lição foi Lucas 6,36, O conteúdo que está em volta desse texto é o conteúdo ali de amor aos inimigos, que Cristo está ensinando no Sermão do Monte. E o texto diz assim: sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, uma reflexão que nós podemos fazer, eu gostaria até de abrir aqui em Mateus, capítulo 7, pouquinho antes aqui, na verdade Lucas 36, 6:36, que é bem interessante nós entendermos, esse texto que fala do amor aos inimigos. Olha que interessante, versículo 27, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam. É interessante, Como os princípios de Deus ele vai contra o mundo. Como é que você vai fazer o bem a quem você odeia você? Aí versículo 28. Abençoe os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Olha o versículo 29. Se alguém bater em você numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém tirar a sua capa, não o impeça de tirar a túnica. Dê a todo aquele que pedir, e se alguém tirar o que pertence a você, não lhe exija que o devolva. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. Que mérito, no versículo 32, vocês terão se amarem aos que os amam. Até os pecadores amam aos que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando receber devolução integral. Qual que é o grande ensinamento desse texto? O grande ensinamento desse texto é que o cristão ele deve andar na contramão do mundo. Porque, por exemplo, em uma briga, quando a gente vê lá uma pessoa ferindo a face da outra, o que se espera é que ele retribua. Mas se ao invés de retribuir, ele oferecer a outra face, não dá um choque, não dá uma contradição, faz a pessoa falar, nossa, mas como é que ele não retribuiu? Que nem quando a gente empresta dinheiro a alguém. O natural é que você espere a devolução, Mas se você entrega, empresta e não espera essa devolução, como é que a pessoa vai reagir diante de uma situação dessa? É realmente controverso. E o cristão ele precisa andar nessa contramão, ele precisa ser totalmente contra ao que se espera, para dar realmente esse choque, essa diferenciação. A leitura bíblica em classe que usamos foi o texto de Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 6, que diz assim: não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão.
Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, a despedaçarão. A introdução desse texto, né, dessa lição. Nos dias atuais, o que mais vemos é o uso intenso dessa palavra não julgueis, né? A gente tem visto bastante, até mesmo porque não é cristão, usa, né? Não me julgue, né? Você não pode me julgar. Este princípio, dito popularmente, ainda encontra base bíblica, né? Então, a pessoa pega esse texto que acabamos de ler, Mateus 7, do 1 ao 6, e fala assim, olha, pelos princípios bíblicos aqui, você não pode me julgar, né? Então, será que o cristão ele pode julgar? É a pergunta que a gente pode fazer e esperamos responder com essa lição. Outro texto também muito usado é Romanos 2, do 1 ao 3, que diz assim, portanto, desculpa, você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando você mesmo naquilo em que julga, visto que você, que julga, pratica as mesmas coisas. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade, né? Ou em outras versões diz assim, Deus julga corretamente, né? Deus não vai errar no julgamento dele. Versículo 3, assim quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Então esse texto também é um texto muito usado, tá? E o que a gente pode destacar desses dois textos, tanto de Mateus 7 quanto de Romanos 2, do 1 ao 3. O que Jesus está condenando aqui é a hipocrisia. O que estava acontecendo? Eles estavam julgando, né? Mas eles mesmos não estavam praticando aquilo que estava julgando. É como se eu falasse assim, nossa, essa pessoa aqui está roubando, é um ladrão, mas eu também sou, né? Então, qual é a minha autoridade para julgar esse assunto? Né? Eu estaria julgando com hipocrisia, porque se eu quero mudar o outro, mas não mudo a mim mesmo, então eu estou sendo hipócrita. Essa é a máxima dos dois textos, tá bom? Então a gente vai entrar agora na lição. Os objetivos da lição, né, que a gente precisa compreender. O primeiro é que não devemos julgar precipitadamente o outro. É o primeiro princípio, tá? O segundo, conscientizar-se de que devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E o terceiro, afirmar que não somos julgados pela severidade de Deus. Então, quando a gente vê esses três tópicos, a gente pode concluir que antes de julgar, a gente precisa fazer uma autoanálise. E a pergunta que nós temos que fazer, nós temos feito isso antes de julgar? Vamos então à exposição da aula. Primeiro tópico, como foi dito, não devemos julgar o outro, né? Mas como eu aprendo, né, a me relacionar com os outros, com as outras pessoas? O texto, né, de Lucas 6,36, vamos novamente ler. Sejam misericordiosos, como o Pai de vocês é misericordioso. O que esse texto nos ensina? Todas as vezes que a gente fala de comunidade, né, toda vez que a gente fala de viver em sociedade, a gente precisa sempre ter em mente que nós temos que olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, para Jesus, nós vemos um padrão de santidade, nós vemos um padrão de perfeição. Nós vemos que Deus ele tinha todos os motivos para nos destruir por conta de nossos pecados. A Bíblia vai dizer em Gênesis 18, se não me falha a memória, sede santo como eu sou santo. Então, nós vamos ver, por exemplo, o rigor da lei. A lei ela era tão santa, né, que as pessoas não conseguiam chegar naquele padrão que Deus ordena por meio da lei, né? Então elas precisavam ter uma vida de sacrifícios, né? Esses sacrifícios faziam com que os pecados fossem deixados, não fossem punidos, né? Então Deus encobria esses pecados, né? E para que não colocasse sua sentença sobre as pessoas. E quando a gente olha para Cristo,
para Deus, a gente vê que somos míseros pecadores. Então isso norteia a nossa vida em comunidade, a nossa vida na igreja, na sociedade onde vivemos, porque se nós tivermos esse padrão, a gente sempre vai analisar nós mesmos diante de Deus. Então, analisando nós mesmos diante de Deus, a gente vai ter uma misericórdia maior com as pessoas, né? Porque olha o que Deus fala, né? Que Jesus fala através desse texto. Sejam misericordiosos, assim como eu, o Pai, né? Assim como o Pai de vocês é misericordioso. Então, da mesma forma que Deus é misericordioso comigo, né? Nos meus erros, nas minhas falhas, eu tenho que ser misericordioso com as pessoas. Isso é difícil, irmãos, né? Muitas vezes a gente quer fazer a pessoa pagar pelo erro que ela cometeu, mas isso vai contra os princípios da palavra, né? E como eu sempre digo, né? Tenho dito aí nesse trimestre, essa lição ela nos faz pensar muito a respeito das nossas atitudes práticas, né? O segundo ponto é que ninguém deve ser julgado, né? Uma pergunta: será que ninguém deve ser julgado? Eu destaco, né, no próprio texto que lemos, Mateus 7 e Lucas 6, que ele fala, né, no versículo, deixa eu abrir aqui, Mateus 7,6, Mateus 7,6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, a despedaçarão. O que ele está querendo dizer aqui? Que os princípios de Deus não devem ser entregues a qualquer pessoa. Por quê? Qual é o sentido disso? Porque a pessoa ela não vai conseguir identificar que isso é algo precioso, é algo fantástico, é algo importante. Então ela vai... É que nem você pegar pérolas, né, que tem um valor enorme, e você jogar lá para os porcos. Eles não vão saber distinguir pérola de pedra, por exemplo, né, uma pedra tradicional. Então, eles não conseguem dar o valor adequado para aquela coisa. A mesma coisa acontece com a palavra de Deus, né, com os princípios de Deus. A gente não pode jogar a pérola aos porcos, né, no sentido de que não podemos entregar as Sagradas Escrituras, né, aquilo que os princípios bíblicos, as pessoas, ou gastar tempo tentando ajudar pessoas que não dão valor para aquilo que a palavra está dizendo, né? Nós vamos ver, por exemplo, mais para frente, o caso de Natan e Davi, né? Vamos imaginar que Natan tivesse falado e Davi tivesse negado o que Natan tinha dito, né? Natan não deveria ter insistido, né, se acontecesse isso. Vamos destacar aqui também Mateus 23, do versículo 1 ao versículo 7, e depois o versículo 13, que diz assim: Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para ser visto pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Eles gostam do lugar de honra nos banquetes e de assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Versículo 13. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês fecham o reino de Deus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Então, duas coisas a gente pode destacar aqui nesse texto. Esse texto de Mateus 7 que nós lemos, que fala não deem o que é sagrado aos cães, o que ele está querendo destacar aqui? A gente precisa fazer um julgamento. Para a gente identificar quem são aqueles que não dão valor, a gente precisa fazer um julgamento. Jesus, nesse capítulo 23 aqui, também julgou. Ele julgou os fariseus. Embora eles tivessem uma aparência de homens justos, de homens íntegros, de homens retos, eles viviam uma vida hipócrita. E Jesus teve que julgá-los, né? Então, nós vemos em outros textos também, você pode ver o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai falar
de julgamento também, vai julgar algumas situações que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Então o julgamento ele é permitido, né? Pode e deve ser feito, né? Mas o julgamento não pode ser uma prática com hipocrisia, né? Então como eu devo julgar? Vai em conta do seu irmão, né? Vai em conta da pessoa que você está julgando. Porque muitas vezes, eu já vivi algumas experiências dessa, você julga algo que você não conhece e quando você passa a conhecer, você identifica que aquilo que você julgou não era algo verdadeiro, né? Que faltou verdade, que faltou informação, que era uma aparência que se tinha, mas não era o que acontecia de fato. Então a gente tem que procurar conhecer os dois lados da história, né? Para conseguir, para julgar alguma coisa. E além disso, né? O texto para fortalecer essa nossa conversa é Mateus 18, do 15 ao 17, que diz: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E se ele recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. O princípio contido aqui é que a gente deve ir de encontro a essa pessoa que nós estamos julgando, né? Muitas vezes a gente quer fazer isso publicamente para que todos vejam. Mas chama, conversa, né? Vem aqui, poxa, está acontecendo isso, né? Às vezes até nessa conversa você vai poder identificar que aquilo que você julgou não era de fato o que estava acontecendo, né? Tinha mais história que a gente não sabia. Ou se a pessoa estiver errada, né? A gente pode alertá-la e ganhamos o irmão se ela nos ouvir. O segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. É aqui que a gente começa a fazer esse processo de autoanálise, né? Antes de julgar. Aí o caso que eu falei para vocês de Davi. Davi julgou sem olhar para si mesmo. Aquela conhecida história de 2 Samuel do capítulo 12, versículo 1 ao 7, que Davi tinha pecado, né? Ele tinha caído com Betseba e tinha matado seu servo, né? Urias, que era esposo de Betseba. E a gente não sabe ao certo quanto tempo Davi ficou nesse pecado, mas estima-se que foi em torno de 10 a 11 meses que ele ficou nesse pecado. E Natã, muito sabiamente direcionado por Deus, conta uma história para Davi, né, de que havia um homem que tinha um cordeiro que ele muito amava, cuidou, ele cresceu, até do copo dele esse cordeiro bebia, e um homem muito rico, ao receber um viajante, ele vai lá e pega exatamente a ovelha daquela pessoa que não tinha, só tinha esse bezerro, né? E essa pessoa rica tinha milhares. Então Davi coloca uma sentença sobre ele, falando assim: olha, certamente esse homem deverá pagar pelo que deve, pelo que fez, né? 4 vezes mais, né? E ele fala ainda: juro pelo nome do Senhor. E aí Natã fala para ele: ô Davi, deixa eu te falar uma coisa, cara, esse cara aqui que eu tô falando é você. Aí desmontou Davi. Desmontou. Porque vocês entendem que é muito fácil eu julgar as outras pessoas sem olhar para mim mesmo? O texto que nós lemos, né, de Mateus 7, ele fala, né, no versículo 3, por que você repara no cisco do olho do seu irmão? Por que ele usa cisco? Porque o cisco é algo minúsculo, muito pequeno, né? Dependendo do cisco, você tem que ver até com a ajuda de uma lupa, algum microscópio, não sei. Mas o que Jesus quer passar nisso é que o detalhe menor na vida do outro, a gente tem a capacidade de enxergar. Mas a trave, né, no versículo 4, no versículo 3 mesmo, no finalzinho, ele fala assim: e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Então, entrevista de emprego, né, eu costumo sempre falar isso. Quando o entrevistador pergunta assim: me fala um defeito seu. A gente tem dificuldade, né? As qualidades fluem. A gente fala pra caramba das qualidades, com muita facilidade. Mas quando fala de defeito, é complicado. Por quê? A gente não tem uma crítica de si mesmo.
Eu costumo falar que o entrevistador, quando ele faz esse tipo de pergunta, ele não quer saber se você é perfeito, até porque ninguém é, né? Todo mundo sabe que tem falhas, mas o que o entrevistador quer saber é o que você tem feito para vencer essas falhas, né? Olha, um exemplo, eu não gosto muito de ler, mas eu tenho me esforçado para adquirir esse hábito através de tal método, né? Então, o reconhecimento do próprio pecado, da própria falha, é muito importante para que nós venhamos a fazer essa autoanálise, para que possamos julgar a causa de alguém, né? Então, tome muito cuidado. Por quê? No próprio versículo 1, né? Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. Ou seja, da forma que eu julguei a pessoa, ela também vai me julgar. A mesma medida vai ser usada. E se eu julguei algo, né, julguei uma situação, da qual eu estou fazendo exatamente o mesmo, qual é a autoridade que eu tenho para julgar, né? Ainda que o julgamento seja válido, as pessoas não darão crédito suficiente para aquilo que nós estamos julgando. Então, é muito importante essa autoanálise. Olhe primeiro para si mesmo. Devemos olhar primeiro para si mesmo. E também não devemos julgar de maneira precipitada, né? Como já venho dizendo aqui nessa aula, faça uma autoanálise, né? Procure saber a verdade, falando diretamente com quem você vai julgar, e tenha em mente sempre a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente tem em mente a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, com certeza, quando nós vamos julgar uma situação, a gente lembra o que Cristo e o que Deus faz conosco todos os dias. A Bíblia diz, né, que por conta das misericórdias do Senhor é que nós não somos consumidos. Então, se fosse para Deus agir com o seu rigor, nós não estaríamos mais aqui. E se Deus, em sua infinita misericórdia, Ele cuida de nós, Ele nos livra, né, e entrega a nós a sua graça, que é o favor que eu não mereço, e a sua misericórdia dele não dar aquilo que eu mereço. Então, quando eu vou julgar o meu irmão, eu já vou nesse olhar, não de condenar, mas de alertar e fazer com que ele saia do erro, né? Então, quero destacar uma coisa muito, muito, muito importante, tá? Nós estamos falando aqui de julgamento de situações, de coisas que não estão pautadas na palavra de Deus, tá bom? Mas, se a pessoa é um herege, se a pessoa prega aquilo que não está na palavra de Deus, se ela vai contra os princípios da palavra, o julgamento já está colocado, irmãos. A palavra de Deus é a suprema autoridade, é a obrigação da igreja julgar segundo a palavra. Isso é lei, tá? Você não pode pegar esses princípios que estão sendo ensinados nessa lição e você se esquecer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, tá? Deus inspirou os escritores da palavra de Deus. Então é a própria palavra de Deus entregue a nós. Então, aquilo que a palavra de Deus já condena e já julga, nós não precisamos julgar nada, porque a palavra de Deus já está julgando, tá? Então, como igreja, nós temos que condenar a situação, tá bom? E terceiro e último tópico, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus, né? Eu gosto sempre de trazer o destaque para a oração do Pai Nosso, que é muito conhecida por todos, que diz assim, né? Perdoa, né, as nossas ofensas ou os nossos devedores, assim como perdoamos a quem nos deve, né, ou quem nos tem ofendido. E aí, irmãos, eu fico pensando, se Deus realmente nos julgássemos como, ou perdoasse como a gente perdoa o nosso próximo, como que seria? Será que estaríamos salvos? É uma reflexão que temos que fazer. É uma reflexão que eu e você temos que fazer. Porque, de fato, a vida cristã ela vai muito além do que o simples fato de estar numa igreja, de ir aos domingos. Mas a vida cristã ela diz respeito a uma vida singular, a uma vida que vai contra os padrões do mundo, a uma vida que glorifica a Deus em tudo, né? E quando nós olhamos para Cristo, olhamos para Deus e vemos que a sua misericórdia todos os dias nos encontra, todos os dias, sem exceção, porque não há um dia em que eu não peque, não há um dia em que eu não erre, não há um dia em que não há pensamento mau
em mim, no meu coração. Mas todos os dias eu tenho certeza de que a misericórdia do Senhor, a sua graça, ela me alcança e alcança você. E todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar, né? A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Todos os dias nós temos uma nova chance. Todos os dias Deus olha para nós com um olhar de misericórdia através de Jesus Cristo. É por conta do sangue de Jesus que nós não estamos condenados, né? Nós vamos ver Efésios capítulo 2 dizendo que nós éramos inimigos de Deus, né? E já estávamos condenados, mas pelo sangue de Jesus, através dele, através de sua graça, através do seu amor, ele nos perdoa. E Deus não aplica a sua severidade sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas aqui vai um alerta. Pessoas que não entregaram sua vida a Jesus, pessoas que não servem a Deus, pessoas que simplesmente não ouvem a mensagem de Deus, essas pessoas estão debaixo da condenação. Se hoje Jesus Cristo volta, leva a sua igreja, né? Se hoje Jesus Cristo volta e tudo acabar, essas pessoas estarão sobre a ira de Deus. E o nosso apelo aqui é que você que não conhece a Jesus, se converta. Ouça a palavra de Deus. Porque nós não queremos, né, que no final dos dias Cristo não nos reconheça. Tenha misericórdia no julgamento. Haja pelo amor. Haja com o objetivo de resgatar pessoas. E eu não estou falando aqui como alguém que é o santão, não, mas alguém que também está lutando para viver o que esses princípios têm nos ensinado nessa lição. O Sermão do Monte deve ser analisado por cada um dos cristãos e ver realmente se estamos vivendo o que essa palavra diz. Porque é profundo e nos faria realmente discípulos de Cristo. Então, encerro aqui a exposição dessa aula. Foi uma aula muito boa. Convido você, né, se você congrega em uma outra igreja, participe da Escola Bíblica Dominical. Não é só no Ministério Vida Nova, né, mas em todas as igrejas aí tem a Escola Bíblica Dominical. É o culto mais importante. Então você participe na sua igreja, aprenda a palavra de Deus, para que essa palavra possa adentrar o nosso coração e nos mostrar aonde nós precisamos mudar, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês, até mais, um bom dia a todos.